Metade de mim é amor e a outra metade também. A emoção tá tão grande que tá transbordando e eu precisei vir aqui agora gravar esse vídeo para poder dividir um pouco dessa emoção, um pouco da razão dela com vocês. Normalmente as pessoas nas suas páginas divulgam, depoimentos dos seus clientes, das pessoas que puderam se beneficiar do seu serviço. Mas agora vim eu aqui mesmo gravar um depoimento do tanto que eu mesmo estou podendo me beneficiar do retorno do meu trabalho. Eu acho que isso é um privilégio, eu acho que isso tem que ser compartilhado. Se você quiser escutar um pouquinho, continua aí. Mas a história é simples. Essa semana eu recebi um convite para fazer uma palestra na Faculdade Maria Tereza, onde inclusive eu me formei. E a proposta era que eu pudesse falar um pouco da minha trajetória profissional, para que a partir dela fosse possível para os alunos do primeiro período pensarem em possibilidades no campo de estágio. Simples. Preparei o material e fui lá contar a minha história. Só que nessa de eu ter que preparar esse material, eu revisitei lugares, eu revisitei experiências, desafios, pessoas, cheiros, olhares, tudo. Passou um filme na minha cabeça. Estão sendo, Foram não, são quase 20 anos aí, na estrada. E depois que eu fiz as palestras, a primeira foi na segunda-feira e a outra foi ontem à noite, eu recebi retornos, assim, tão importantes, tão emocionados, falando do tanto que tinha sido importante ouvir aquilo que eu tinha a dizer, do tanto que aquelas pessoas tinham se sentido tocadas, do quão inspirador foi. E aquilo foi me dando um orgulho, uma satisfação tão grande, de entender que aquele relato tinha força, tinha um conteúdo capaz de tocar, pessoas, de inspirar essas pessoas, porque o retorno foi esse. E em todos eles vinha sempre um registro assim do brilho que havia no meu olhar ao contar daquela história, ao contar da minha história. E isso me trouxe uma felicidade incrível, porque ao escutar o que eu escutei, eu pude reafirmar, eu pude dizer novamente para mim mesma assim: caraca, Cris, tu tá no caminho certo. Caramba, como é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta. Como isso vem revestido de verdade. Como essa verdade tem força, como essa verdade tem consistência, E aí eu me lembrei muito do Freud, num texto chamado A Psicologia do Escolar, dizendo que como seria importante para o professor pensar e perceber, e se aperceber, de que muito mais significativo, muito mais relevante, do que o conteúdo que ele transmitia na aula, seja lá do que fosse, o que estava em questão, de fato, era a transmissão da relação que ele, professor, estabelecia com o seu ofício. E eu acho que nesses encontros, assim, o que veio muito foi isso, assim, Eu acho que foi possível transmitir a relação de amor, a relação de paixão em alguns momentos que eu tenho com o meu trabalho. E eu acho que isso é um privilégio, E à medida em que essas pessoas foram trazendo esse feedback, eu fui pensando assim, feliz daquele que pode trabalhar com aquilo que gosta. Feliz daquele que consegue ter na sua vida profissional uma vida de sentido.
Feliz daquele que pode fazer do seu dia a dia um dia feliz, um dia com significado, né? Porque é de um dia atrás do outro que é feita a vida, né? Eu não quero esperar a minha aposentadoria para ser feliz. Eu quero ser feliz aqui e agora. E ao poder revisitar essa trajetória, né, eu vi o tanto que eu fui feliz ao longo desses anos, inclusive nos momentos mais difíceis, né? E o quanto que esta felicidade compartilhada talvez possa contribuir para a conquista e para a busca da felicidade dessas pessoas.